Bom dia, agradeço muito o convite, fazer essa pequena conversa de abertura. Vejam só, nos Estados Unidos há um grupo independente, o Pew Research Center, que se dedica a analisar política e mídia. E um estudo realizado por esse centro em 2015 revela que 63% dos usuários do Facebook confiar e desconfiar. Então, sob um regime de temporalidade totalmente identificada com o capital, o principal objetivo da mídia contemporânea não é mais veicular nem comunicar verdade nenhuma. O objetivo da mídia hoje é se apropriar dessa coisa rentável que é o tempo do outro. Essa coisa rentável que é a atenção do outro. Então, desaparece o papel, aquele papel sonhado por Dewey, do jornalismo, da imprensa, como agente de cultura, esse papel que a imprensa sempre pretendeu desempenhar na articulação simbólica da cidadania, desaparece, não tem mais nenhuma importância. Nenhuma importância real. Então, nós vivemos uma nova conjuntura. Nessa conjuntura, se descreve a imprensa tradicional, essa imprensa do regime informativo liberal, como coisa do passado. Ou, eu escrevi isso no livro meu sobre jornalismo, tirei não sei onde. O jornal como uma charrete puxada por cavalo numa via expressa de 8 pistas. Vendo, essa imagem da charrete e do cavalo, quer dizer, uma charrete puxada a cavalo em 8 pistas, um carro veloz, a imprensa é essa charrete, é uma imagem célebre também de uma crônica, de que eu gosto, de Machado de Assis, excelente cronista, as pessoas falam só, às vezes, dos romances, do livro, mas Machado foi um cronista extraordinário. E eu me lembro de uma crônica de Machado, em que ele fala da chegada dos bonde elétrico, substituindo o bonde, a carroça, a charrete puxada a burro, o bonde puxado a burro no Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, o municipal, quer dizer, na verdade, o Teatro Lírico, que era municipal, ia fazer uma ópera, eu acho, de Puccini, não mais de Verdi. E Machado, numa simples frase, ele fala dessa transformação, dessa mutação, com uma frase deliciosa, que diz assim: cairão de uma só vez o burro e Verdi. Quer dizer, vai ser para a mudança. Então, desaparece o papel de agente de cumprir. Essa charrete puxada a cavalo, às vezes é a imprensa. Então, essa imprensa seria alguma coisa para ser superada. Nessa disposição. Ser superada por quê? Por um regime mais conectivo do que propriamente informativo. Ou seja, a questão da informação é ligeiramente diferente da conexão, por exemplo. Aquela conexão cívica, estruturadora, de que eu falava, do liberalismo, dá lugar à conexão, por exemplo. E o que é um regime mais conectivo? São dispositivos em rede voltados para a conexão generalizada de pessoas. Ora, a conexão, e de pouco se pensa, é poderosa, é mais forte do que o conteúdo informacional, por simples, que a conexão não nos obriga a pensar, mas nos obriga a nos comprometermos emocionalmente. Toda conexão é poderosa. Toda conexão é arrebatadora, desde a conexão física pessoal, tanto a conexão amorosa, até a conexão eletrônica. Até a conexão eletrônica. Então, nesse panorama, a ética comunitária, a ética coletiva, que foi reserva de sentido para o liberalismo político, essa ética desceu pelo ralo. Ela foi embora. Daí a margem para que se multipliquem
no novo espaço público, esse espaço publicitário, ou esse espaço cibernético, todas as taras que sempre constituíram o outro lado da moeda moral. Portanto, a mídia de hoje, com raras exceções, ela passa ao largo da experiência da virtude cívica e as audiências também. Portanto, nesse regime que eu chamo de anonimato, a questão do anonimato é poderosa, porque, vejam só, nos século XVI, XVII, as classes abastadas em Veneza, os burgueses venezianos, eles saíam à noite para seus encontros políticos, festivos, amorosos, saíam com máscaras, que, aliás, são lindas hoje. Não sei se alguém... Foi o Carnaval de Veneza, que é uma coisa muito bonita, o Carnaval de Veneza, todo mundo sai mascarado na rua. Eles aí usam aquelas máscaras, as moças, as mulheres, os homens, cada um escolhe, compra uma máscara e usa. Isso era a realidade veneziana do século XVII. Quando você fala por trás de uma máscara, você já não é mais apenas você mesmo. Sua liberdade de dizer aumenta, porque o outro supostamente não está lhe reconhecendo, tanto de dizer coisas mais ousadas em termos amorosos, quanto violentas. A máscara, o anonimato, lhe protege, ele esconde. As máscaras venezianas voltaram hoje com a internet. Voltaram. É preciso pensar o que é o anonimato hoje. Por isso que eu comecei falando dessa experiência do Facebook, contratando jornalistas anônimos, jornalistas que não se conhecem. Então, a mídia de hoje, portanto, as audiências, passa ao largo da experiência da virtude cívica. Então, nesse novo sistema, a velha imprensa escrita se redefine como parte daquilo que tem sido chamado de indústria de conteúdos. É outra coisa. É conteúdo informacional, por exemplo. Portanto, o que é uma indústria de conteúdos? É uma produção desterritorializada, sem território marcado, de programas para as redes telemáticas. Pode ser programa para televisão, para internet, para jogos, para videojogos, o que seja. Então, para as pessoas que acreditam na eternidade substancial do jornalismo, como se fosse uma coisa eterna e imutável, existiria, digamos, essa crescente demanda de jornalismo puro, de conteúdos editados com rigor, com critério, com qualidade técnica e ética. Portanto, se diz assim, os jornais sérios fariam alguma coisa em que você pode confiar. Ora, por outro lado, quando você toma o entretenimento como padrão, esse entretenimento tomado como padrão, a diversão tomada como padrão, tudo isso conflui para a hegemonia daquilo que antigamente se chamava de página de variedades no jornal. A página de variedades é aquela página em que a superficialidade, em que a frivolidade constituem as regras. Portanto, num texto recente, o sociólogo, já teve aqui em Minas, é um caríssimo amigo meu, estou sempre com ele, Michel Maffezoli, bastante conhecido aqui. Um livrinho recente que ele fez, chamado Conformismo dos Intelectuais. Ele, aliás, assinou, fez junto com a esposa dele, a Helene, também amiga minha. Michel diz o seguinte, que nesse degringolar do pensamento, cujas consequências nós estamos longe de poder medir, os jornalistas têm uma parte de responsabilidade que não pode ser ignorada. E ele está se referindo aos jornalistas franceses, com o argumento de que uma boa parte, um bom número de jornalistas franceses, abusa, ele diz, mas aí é também a opinião dele, Michel é duro aqui, um jornalista, de uma verborragia do mau gosto, repetindo mecanicamente fórmulas estereotipadas sobre assuntos requentados. Ora, e também ele traz à baila a questão obsessiva do entretenimento, essa obrigação de se divertir a todo custo, a qualquer custo. Ele diz, o jornalista, em suas diversas mídias,
se contenta em ser um papagaio. É um jornalista francês. Eu não estou ofendendo um jornalista brasileiro. E dessa maneira ele encoraja um divertimento do qual não é preciso negar a necessidade, mas que se torna inquietante quando ocupa todo o lugar do espaço público. Ou seja, a diversão e entretenimento como um lugar por inteiro do espaço público. Ora, na verdade, essa descrição vale para a generalidade da imprensa escrita, da imprensa televisiva, e que vai progressivamente desaparecendo a mediação. A mediação cívica, a mediação política, que não é mais necessária. Ou seja, o que é necessário é divertir-se e rir. É como se assim, ó, nós estamos morrendo de rir. Né? O público está morrendo de rir, mas está morrendo aí no sentido literal mesmo. Não é na expressão morrer de rir, não. O público está morrendo porque está rindo demais. Talvez. Então, na prática, a pauta jornalística é a repetição mecânica das pautas de outros jornais, isso ocorre aqui. É a pauta de outros meios de expressão, como se o jornalista publicasse para ser lido por seu próprio ambiente profissional. Um jornalista publicando para ser lido pelo outro. Então, vejamos a televisão, por exemplo. A televisão fala dela e para ela. Como certa vez Humberto Eco observou. Ou então, como Maffesoli diz, os jornalistas falam uns com os outros, uns dos outros, sem se preocupar com aqueles a que deveriam se dirigir. Em resumo, os grandes princípios que constituem a base da modernidade, o contrato social, a democracia, a cidadania, o Estado, a nação, a identidade individual, não entram mais em sintonia com o esquema da época. E são, então, deslumbramentos. São palavras vazias que só tranquilizam os que as pronunciam. Vejam só. Isso é dele, mas eu acho que é preciso não personalizar esse estado de coisa. O fato histórico a se considerar é o seguinte: uma vez falida a mediação liberal que sustentava a imprensa, o jornalismo como fenômeno moderno tende a ser redefinido pelo mercado e pela tecnologia. Então, é outra coisa, e passa a ser outra coisa. Na verdade, os jornalistas são apenas uma das várias categorias de atores mobilizados para determinar os fatos e para transformar os fatos em acontecimento de mídia. Portanto, assim como eles e as audiências dele, existe primeiro um público. Esse público pode ser considerado uma esfera ideológica, uma ideosfera, onde os indivíduos que estão particularmente ligados naquilo que se torna visível na cena de um espaço público, acabam tomando posição numa causa pública. Mas público não é o mesmo que audiência. É preciso fazer essa distinção. Quer dizer, o público é constituído por um sujeito coletivo. O público pode diversificar-se em torno de experiências diferentes. Há, portanto, muitos públicos diferentes. São muitos os públicos. Então, a credibilidade da imprensa sempre decorreu do lugar privilegiado que o jornalista ocupava como mediador entre a cena do acontecimento e a sociedade global. E que lugar é esse? É o lugar da testemunha. É o lugar da testemunha. Quer dizer, quando você é testemunha, você assistiu a um fato. Em consequência, supostamente, você teve acesso direto ao fato e ao que se produz como informação. Olha, se você testemunhou, você é que tem o direito moral de narrar, o direito moral de contar. Essa testemunha, em grego se diz aristor, daí vem a palavra história. A testemunha narra, a testemunha conta. O jornalista historicamente, tinha o direito moral de narrar, porque supostamente ouviu o fato, ou teve acesso direto a ele, a alguém que o viu. Então, é o fato de estar presente no lugar que dá à testemunha direitos morais e o direito de comunicar. Ora, aquele que testemunhou, portanto, tem o direito de contar o fato. Os efeitos de simultaneidade
os efeitos de ubiquidade, que são característicos da comunicação eletrônica, alteram as coordenadas de espaço, as coordenadas de tempo da informação e reduzem os direitos morais da testemunha, embora aumentem o direito de comunicar ampliado pelas novas tecnologias. Portanto, ao mesmo tempo, aumenta o poder semiótico do algoritmo. O algoritmo nada mais é do que o cálculo infiltrado nas estruturas da representação pública. É a matemática que é a grande narradora hoje. É a prática matemática. O algoritmo é um processo interativo de cálculo. E o algoritmo está infiltrado nas estruturas da representação. Portanto, vem do algoritmo, vem do cálculo, um novo poder de agendamento dos fatos, um poder mais segmentado, um poder mais diversificado, assim como um novo tipo de relacionamento entre o público e o conhecimento da realidade. Portanto, aquilo que você hoje considera verdadeiro é só uma das possibilidades do acontecimento relatado. Não há verdade definitiva em mídia nenhuma. Portanto, as chamadas redes sociais, portanto, constituem exemplo mais palpável desse estado de coisas. Poderiam surgir daí os elementos para modelagem de um novo tipo de jornalismo. Aí, uma coisa mais otimista, que parece aqui que eu estou desconstruindo demais. Um novo tipo de jornalismo pode surgir daí, talvez das redes. Mas, por enquanto, as redes se atêm àquilo que Humberto Eco chamou, com relação às redes, de modelo de mau jornalismo. Por enquanto, elas são isso. Ou então, elas são caixas de ressonância de boatos, de emoções exasperadas, de manifestações de ódio, de pequenos escândalos da vida privada. Enfim, era matéria de que era feito o sensacionalismo do passado. Por enquanto, tem sido isso, com pequenas exceções, raras exceções. E isso, entre nós, isso está valendo tanto para o jornalismo empresarial, quanto para a informação miúda, que é produzida hoje em toda parte do mundo por anônimos, autores de blogs, que estão transformando o espaço eletrônico numa ponte para o mundo, sem dúvida nenhuma. Mas, do mesmo modo, a segmentação e a diversificação se encaminham na direção de uma comunicação cívica, uma comunicação comunitária. Quer dizer, revistas mensais e semanais, programas diários de rádio e televisão, sites na internet, tudo isso considerado como jornalismo factual, mas como transmissor de conhecimento. Ora, essas mudanças, portanto, no contexto profissional, me parecem ser um caminho do ensino acadêmico, do ensino de jornalismo. E essas mudanças no contexto profissional, que já estão começando a agitar o jornalista brasileiro, são vistas, curiosamente, em estratégias dos gigantes do Vale do Silicone, nos Estados Unidos, que é a meca do mundo da internet, o Silicon Valley. Por exemplo, a Apple News combina curadoria com informação em smartphone compartilhado no smartphone. Há um software chamado Flipboard, que democratiza a curadoria. Esse software permite ao usuário criar revistas digitais, e já existem nos Estados Unidos, só ligados a esse software, cerca de 100 mil revistas digitais. Uma coisa impensável, impensada para o mundo do papel. 100 mil revistas digitais. Um outro software chamado Scoop é especializado em recomendação de artigos, blogs, vídeos, notícias e reportagens, só para recomendar. Portanto, tudo isso vai guiando os públicos diretamente para o material informativo, mas desligando das publicações centralizadas.
Ou seja, nós estamos aqui no domínio da diversificação, no domínio da segmentação, que é consequência direta dessa informação eletrônica. Então, eu acho que já falei demais. Então, eu vou terminar. É para isso que parece estar indo o jornalismo. Se realmente for. Se realmente for, o jornalista da nova era possivelmente se transformará daquele clássico mediador entre o cidadão e a esfera pública em uma espécie de perito interacional, um perito em interações, ou seja, uma espécie de técnico bipolar, especializado em interações, em suas fontes, com suas fontes em um polo e no outro polo com os públicos. Portanto, no limite, isso aqui é o jornalista definido como um perito na perícia dos outros, como alguém que se especializa na especialização do outro, que são as fontes dele. Eu chamaria isso de uma logotécnica bipolar, né? Portanto, a função da mediação está aí, mas dada de outra maneira. Então, essa reorganização da função mediadora implica uma redefinição do conceito de comunidade, porque o tradicional viés sociológico e filosófico da comunidade se obriga a modulações requeridas pela interação simultânea com fontes e com público. Mas não me parece haver dúvidas quanto ao lugar importante da comunicação comunitária, que é isso que gera essa bipolaridade, nesse novo contexto. Então, eu diria que o aperfeiçoamento da informação jornalística no mundo digital não mais significaria apenas contar com novas ferramentas para fazer o mesmo velho de antes. Esse jornalismo, portanto, se obriga a repensar o que é o sujeito contemporâneo, como é que efetivamente se pode, digamos, ressocializar ou ressignificar os valores do sujeito contemporâneo. Mais do que nunca, eu digo a vocês, nesse contexto que parece esconder a escola, tornar uma escola, mais do que nunca, a formação acadêmica do jornalista é necessária. Mais do que nunca. É isso aí. Muito obrigado. Bom dia. Depois de uma conferência tão instigante como a do professor Muniz, eu queria começar agradecendo a gentileza da organização, dos companheiros da PUC Minas, da UFMG, para que eu estivesse ao lado do professor Muniz, né, uma referência para todos nós, e de uma fala que eu acho que coloca num patamar bastante elevado como pensar os desafios para a formação em comunicação, né? A fala do professor Muniz, e é instigante essa ideia, assim, se há futuro para o jornalismo, se for, né, para onde ele vai, né, ou talvez para onde ele já tenha ido, né, mas me parece que coloca o desafio de como fecundar essas possibilidades de uma vida democrática, né, nos quadros de um desenvolvimento tecnológico, midiático, contemporâneo, né? E aí a formação, como conclui o professor Muniz, é absolutamente decisiva, essencial, né? Eu vou pontuar rapidamente, foi o convite que me foi feito, algumas coisas que, na verdade, atravessam toda a discussão das escolas de comunicação em torno dessa formação, né, e que precisam precisam acompanhar e acompanhar de perto esse tipo de reflexão, né? Os desafios postos para a formação em comunicação nos fazem ver que o problema da formação em comunicação é pensar o que é a formação, né? Estamos diante de um desafio em que muitas vezes discutimos cursos de graduação, a formação superior na área profissional das comunicações, em especial no jornalismo, mas não só, sem muitas vezes nos darmos conta da dimensão complexa que envolve os processos formativos, né? Como dar conta dessa complexidade, investido inclusive dessa problemática que foi apresentada ao professor Muniz Sodré. Como ir para além de uma procura de uma certa unidade ou especificidade que está calcada certamente nesse jornalismo que já foi ultrapassado pela vida contemporânea, como mostrou o professor.
como pensar um processo de formação que dê conta de uma dimensão relacional da comunicação, que muitas vezes é desaparecida nesses processos formativos. Quer dizer assim, em função dessa necessidade da conexão posta pelo mundo, algumas dimensões da relação presente na comunicação, do pôr em comum, acabam desaparecendo. No final da fala do professor, como recuperar essa dimensão, como a comunicação intervir, interferir, constituir, permitir a emergência desses processos cívicos e comunitários, isso me parece decisivo para pensar as formas de os processos formativos na comunicação, de dar conta de estruturas e uma vida muito mais complexa que muitas vezes as propostas de formação em comunicação dão conta. Rapidamente, né? Acho que valeria para todas as áreas, mas eu queria pontuar 5 aspectos que acho que talvez sejam decisivos para, no âmbito da formação, a gente poder lidar com tal monta de questões apresentadas anteriormente pelo professor Muniz. Uma, me parece, e acho que é reiterado na nossa área, a ideia de que a gente trabalha numa dimensão só de ensino, né? As diretrizes curriculares que estão, digamos assim, no fundo da nossa discussão, tanto de RP quanto de jornalismo, né? Elas dão muito mais ênfase à ideia de ensino do que propriamente pensar os processos de aprendizagem. Então a gente olha para as diretrizes, elas, de novo, multiplicam disciplinas, acúmulo de conhecimento, processos transmissivos, mas não dão conta de alcançar aquilo que é decisivo na formação. Como é que se realizam os processos de aprendizagem? Não se trata simplesmente da gente passar, transmitir determinados conteúdos, né? Mas permitir a um conjunto de agentes que se forme para poder atuar, intervir nessa sociedade complexa, contemporânea, a partir dos lugares da comunicação. Então, passar da ideia do ensino para a ideia da aprendizagem, né? Como superar, e é muito presente nas formas como a gente pensa o ensino, pensa a formação em comunicação, o equívoco de achar que a formação superior tem necessariamente um corte unívoco, sem divergências, inclusive, quanto ao seu papel, quanto ao papel, inclusive, das instituições universitárias, dessas instituições de formação. Quer dizer assim, imaginar protocolos que unifiquem aquilo que é diverso, plural, múltiplo, né? Como dar conta dessa diversidade cultural, institucional, social, que deve acompanhar os processos formativos em comunicação. Normalmente a gente tende a pensar diretrizes como aquilo que vai buscar uma espécie de DNA mínimo, né? Será que é possível? Será que é necessário? Será que é suficiente dar conta dessa unicidade? Será que essa unicidade para os processos de formação em comunicação pode ser vislumbrada ainda? Será que isso já não é um ideal que se perdeu juntamente com aqueles desse jornalismo que acompanhava um ideal liberal de sociedade, da democracia liberal? 3, me parece que o papel da formação universitária, ou os entendimentos do papel da universitária, nessa sua multiplicidade, diversidade, deve incorporar necessariamente uma forma de romper com uma certa circularidade desses processos formativos, né? Eu, por exemplo, advogaria, e não o faria para toda e qualquer formação superior, mas onde eu estiver atuando, eu vou sempre advogar a ideia de que o nosso eixo de formação deveria buscar uma aproximação mais forte com as questões que afligem a sociedade, né? E se a mídia opera nessa circularidade incessante, como mostrou o professor Muniz, como romper com essa circularidade? Como no espaço da formação, romper com uma circularidade que nos permita nos aproximar, ou seja, sair de dentro desse enclausuramento, dessa circularidade dos próprios processos comunicativos, midiáticos, para alcançar de novo um mundo que é vivo, que é vital, né? Que quase, como diria a antiga série, né? O mundo que está lá fora, né? Quer dizer assim, tem um mundo lá fora, como a gente romper essa circularidade dessa comunicação vista pelos mesmos, voltada para os mesmos, do jornalista que fala para o jornalista, dos comunicadores que falam segundo a lógica dos comunicadores, né? Como recuperar os processos como propor nos processos de aprendizagem, um quarto aspecto que me parece decisivo para pensar as questões da formação, né? Um certo protagonismo desses que serão formados, dos estudantes, né? Como é que eles podem se ver como os principais responsáveis pela sua própria aprendizagem? Como transformar a sua aprendizagem num projeto pessoal e profissional singular? Quer dizer assim, eu não tenho uma forma, eu não tenho uma resposta. Ele não deve procurar essa formação em busca de alguma coisa que vá informá-lo. Como ele se responsabiliza pelo seu processo de aprendizagem? Como ele transforma a aprendizagem num projeto próprio, num projeto pessoal, num projeto profissional e, portanto, em algo que é articulado com as relações que ele estabelece com o mundo, né? E sim, como é que essa formação universitária
vai para além daquilo que muitas vezes nos martiriza. Assim, é formar para obter o emprego. O emprego é decisivo, a gente precisa viver, precisa sobreviver, mas é mais do que o emprego, o que implica a nossa formação. Inclusive porque boa parte de nós provavelmente começa a passar pela vida sem necessariamente ter um emprego, né? Como já estivemos em outras épocas. Muitos de nós a gente nascia, crescia, casava, arrumava um emprego no Banco do Brasil e morria. Pode ser que a gente continue casando, talvez não é certo mais um emprego no Banco do Brasil e a gente vai morrer. Então, esse lugar aí de instabilidade não justifica mais a gente pensar a formação universitária para o desempenho em algum lugar marcado, localizado nesse mercado, para o emprego. Então, nesse sentido, me parece que esses 5 lugares para a gente poder pensar, né, desembocam talvez em dois contextos que serão caros a essa formação em comunicação. Primeiro, admitir ou pensar que certamente, né, o curso superior, a formação universitária, que é tão decisiva, é só um dos lugares que se organiza num contexto de aprendizagem. Quer dizer assim, a formação universitária tirar talvez um certo peso que parece estar sobre os nossos ombros, de que ela assim, é decisivo. Aquilo que eu vou desempenhar em algum lugar socialmente como, né, alguém formado, relacionado a atividades profissionais da comunicação, né, se decide na universidade, né, é só a universidade. Isso coloca um peso sobre os nossos ombros que eu acho que é preciso tirar, né? Eu acho que, e quando eu olho, por exemplo, as diretrizes em geral dos cursos, elas fazem muito isso. Elas desprezam outros contextos de aprendizagem, desprezam outros momentos, desprezam outros processos, e fecham tudo no curso, tudo naquele período em que você está na universidade. Não é à toa que, ainda que alguns princípios sejam apresentados para a formação no ensino superior, como, olha, é preciso dar mais tempo para os estudantes desenvolverem projetos autônomos, é preciso tirar ele da chamada hora-aula, hora-bunda, sentado na sala para desenvolver projetos. Inevitavelmente, todas as propostas de formação sempre ampliam a carga horária em sala de aula. Precisa ter mais aula, precisa botar mais alguém lá na frente falando para ele, precisa ter mais disciplina. Então, olha, o critério é reduzir. Vamos passar os cursos para 4 anos, aí todo mundo fala, olha, tem 4 anos, mas dificilmente alguém consegue formar em menos de 6. Né? Quer dizer, é sempre ampliar a atividade, é sempre acumular. Né? Parece que é colocar um sobrepeso na responsabilidade da formação e, portanto, não pensar o papel da formação em articulação com outros espaços formativos, né? Outros espaços que estão para além da escola, que estão aquém da escola, que se completam também nos espaços profissionais, nos espaços do mercado e não nos nichos de mercado, né? Na relação com a sociedade. Então, é talvez pensar a universidade, a formação universitária, a formação em comunicação, como um lugar que faz parte de um contexto de aprendizagem, que inclui outros momentos e outros processos. E o segundo contexto fundamental, aí uma aposta minha, né, é de que eu acho que, para além das diretrizes que trazem tudo organizadinho, para além da nossa ficção de imaginar modelos de formação bem articulados, então eu passo daqui para cá, uma relação de causa e efeito muito clara, faz essa disciplina, aprende isso, faz aquilo, aprende isso, junta essas daqui, você tem lá na saída profissional em comunicação. Eu acho que a gente tinha que introduzir um certo caos na nossa formação, né? Eu acho que a gente tinha que garantir que a formação universitária, superior, pudesse ser espaços de inventividade, né? Espaços de inovação, de renovação intelectual, né? Espaços dessa interlocução, desse diálogo, desse debate, que visassem, inclusive, possibilitar, pensar formas de transformação social, pensar formas de desenvolvimento da criação artística, ou seja, as diretrizes apontam para mais disciplina, mais carga horária, mais previsão. Eu acho que a gente tinha que introduzir mais imprevisibilidade na formação em comunicação, para dar conta disso, de sair desse círculo vicioso em que a gente está, né? De colocar o estudante na universidade para ter uma formação em comunicação, paradoxalmente, para entrar na universidade, significar levar ele para o mundo, ou seja, levar ele para além dessa circularidade que o professor Muniz Sodré remeteu. Eu acho que é muito difícil fazer isso, né? Acho que é muito difícil discutir isso no âmbito das universidades, em função, inclusive, de se a mídia opera nesse lugar, certamente as instituições de ensino também estão submetidas hoje a uma lógica que nos faz operar de uma forma muito próxima nesses lugares, né? Assim, como transformar a aula numa aula divertida, né? A gente tem que
como prender a atenção do aluno, né? Quer dizer, a questão da gestão da atenção atravessa todos os processos sociais, inclusive na sala de aula, né? E eu, algumas vezes, falo com os meus alunos, eu quero distância de vocês, quero vocês longe, quero que vocês vão lá, quero que vocês, com base num conjunto, uma certa cultura epistêmica que envolve a comunicação, e é um conjunto de saberes que são, hoje, né, convocados pelo campo da comunicação, mas com base nesse conjunto de saberes, que vocês vejam lá esse conhecimento situado. O que ele demanda? O que ele permite? Em que situações concretas da vida social o comunicador é desafiado a pensar aquilo que, inclusive, ele vai aprendendo, né? Menos do que ir lá para aplicar alguma coisa, como muitas vezes eu acho que a nossa estrutura embute, né? Ainda que a gente faça um discurso muito bonito em relação à formação, etc., em geral, nessa forma como a gente organiza a formação em comunicação, ela embute a ideia de que assim, o estudante é um resultado. Depois de 4 anos, somando tal e tal disciplina, tal e tal atividade, sai lá na frente um profissional formado para fazer tal coisa. Essa previsibilidade, eu acho que a gente deveria abandoná-la, né? E abandoná-la para pensar, inclusive, todos esses campos da vida social que não necessariamente estão mais fundados nas tradicionais práticas profissionais. Elas já não dão conta. Se elas puderem permanecer, serão talvez essas sim em nichos. Esse jornalismo vinculado a uma certa cultura cívica das democracias liberais, ele talvez venha a ser exercício em determinados nichos, né? Há um conjunto hoje plural, diverso, de ações e de atividades que permite o nosso engajamento formados em comunicação, e aí a questão da profissionalização é um outro campo, é uma outra discussão, mas eu acho que a gente deve perder de vista essa ideia de que assim, a formação universitária é para profissionalizar. A discussão da profissão é uma discussão importante para a comunicação, mas ela não deve se dar calçada na discussão da formação. Profissão e formação têm relação, mas não são a mesma coisa. E por anos e anos e anos a gente vem, né, se escondendo de discutir a formação para poder falar que a gente está profissionalizando aqueles que passam pelo curso superior. Então, enfim, eu não vou me estender, mas talvez gostaria de pensar que, a partir da fala do professor Muniz, com essa ideia de que, assim, olha, então, estamos voltados hoje, atuamos hoje principalmente em práticas, em processos que buscam gerir uma certa atenção das pessoas, né? Isso talvez é a mercadoria mais valiosa, assim, 5 segundos da sua atenção valem ouro. Eu fico pensando se talvez a gente não pudesse pensar na formação, né, ou de uma formação na comunicação como uma espécie de, para usar uma expressão do professor Tim Gold, né, uma educação da atenção. Quer dizer, se a atenção é tão decisiva, né, como formar na comunicação para dar atenção ao mundo? Ou seja, então não é para vender a nossa atenção, não é para buscar a atenção do outro, é para ter uma certa atenção aos processos, às sensibilidades, às diferenças, às diversidades, à pluralidade. Ou seja, como a gente, ao invés de verborragicamente na comunicação, falar o tempo inteiro, né, fazemos parte de uma das práticas tagarelas, a gente fala, né? Quer dizer, a formação em comunicação hoje talvez seja muito mais a ideia de dar a atenção, de escutar aquilo que vai pelo mundo e de pensar como é que aquilo que vai pelo mundo pode ser articulado de determinadas maneiras, né, inclusive para mudar esse mundo, com as nossas interferências, com as nossas intervenções. Então, menos aprender. Como é que faz? Como é que fala? Como é que fala? Como é que fala? Como é que escuta? Como é que dá atenção a esse mundo diverso? Então, me parece que assim, segundo novos princípios, segundo novas perspectivas, abandonando talvez algumas coisas que não possam mais se viabilizar, não só na esfera das práticas profissionais da comunicação, mas também nas práticas de formação em comunicação. Como é que faz para aproximar desse mundo complexo que o professor Muniz apresentou, e aí me parece que assim, é transformar a formação em comunicação num lugar tão problemático quanto esse mundo que o professor Muniz apresentou. Obrigado. O Écio está falando para a gente abrir para algumas questões rápidas, sumárias, não é isso, Écio? Lúcia? Bom dia a todos.
eu queria colocar uma questão, acho que para a mesa, mas talvez, né, para o Elton de uma forma específica e para todos nós. Quando você está colocando esse último item, que você resume assim, como também, vamos dizer, formar para uma atenção, né, o que é exatamente ter uma atenção sobre o mundo, eu queria colocar a questão da extensão, não é? Porque, às vezes, eu acho que a maneira como a extensão aparece na formação fica assim, quase como um patinho feio, né? E extensão, aquela coisa, né? Parece que é quase fazer filantropia, ou é quase, enfim, né? A extensão nunca, eu acho, nós conseguimos dar uma atenção a ela no sentido de um processo de formação, que talvez seja realmente trazer para a sala de aula o que é o mundo, né? Então, de alguma forma, não necessariamente nós estarmos lá para oferecer alguma coisa, mas como é que também, nos campos diversos em que a extensão pode acontecer, ela é absolutamente formativa. Então, queria colocar essa questão para que a gente possa pensar juntos, assim, que lugar nós devemos dar à extensão nesse processo de formação. Eu coloco uma questão que é, bom, na verdade, os estudantes que estão sendo formados já estão, de alguma forma, também no mercado. Então, eles também estão trazendo para dentro da sala, certo, as propostas do mundo e do mundo que eles estão vivendo, né? Então, assim, a minha pergunta é, qual é realmente o retorno e essa troca entre o professor e o estudante, com o que ele vive com o mundo acadêmico? E, principalmente, aqui no Brasil, a questão do monopólio da comunicação. Quem são esses jornalistas que estão no mercado? Como que eles são formados? Se a gente pensa em jornalismo comunitário, em comunicação social, o que significa realmente esse social? Eu acho que era dirigido também a você. Eu vou responder brevemente. Eu acho que a questão da extensão é uma questão séria, realmente séria e importante. E, na verdade, essa atenção de que eu falei, no caso da extensão, seria atenção à diversidade. Eu acho que o que a eletrônica e todo esse processo trouxe para a constituição do sujeito atual é a questão do sensível. Eu tratei isso num livro chamado Estratégias Sensíveis. E me parece que a educação ocidental é a educação voltada para o sério, entre aspas. É uma decisão que está tomada nas leis de Platão, quando ele separa jogo, paidia, de paideia, cultura. Esse sensível é que ser sensível à diversidade, se pode dar atenção à diversidade, essa educação, portanto, para a sensibilidade, que eu acho que deveria começar desde a educação fundamental, me parece que na universidade ela pode ser canalizada para a extensão. As poucas experiências que eu tive com extensão no FRJ foram assim, extremamente enriquecedoras para os alunos, mobilizadoras para os alunos. Eu acho, às vezes, mais importante do que a sala de aula, a extensão. Mas eu diria, seria preciso, nesse sentido, entender a questão do diverso. Digamos, encaminhar, se for o caso de currículo, na direção do diverso. O que é diversidade simbólica hoje? Porque na extensão você começa a perceber que você pode aprender como analfabeto. Analfabetense, né? Você pode aprender com o marginalizado. Na extensão, o professor pode se tornar aluno, um aluno atento às possibilidades simbólicas que o outro oferece. Eu lamento muito que a universidade não dê à extensão a devida importância, o devido tamanho que tem. Agora, com relação a esse retorno de aluno, eu tenho uma coisa talvez horrível para dizer. Eu acho que no Brasil, eu dou aula, já me aposentei, estou como emérito, continuo dando aula, mas são décadas de ensino. A minha experiência no setor é que o aluno, quando sai, não sei como é que é nos estados, em Minas, eu falo do Rio de Janeiro, do Sul, de que ele,
experiência o que eu observo assim, é como ele quisesse se livrar, quisesse não ter passado por ali. É negar que passou por aquela instituição, o que para mim é uma coisa dolorosa, porque principalmente eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as pessoas fazem um curso ali, gratuito, os bons professores estão ali com relação ao panorama das privadas lá circundantes, né? Porque tem uma carreira, podem ter mestrado, são obrigados a doutorado, hoje todo mundo está obrigado a isso. Mas a sensação que eu tenho dos alunos, talvez que entre muito jovem, é que depois esqueçam rapidamente que passaram ali, com exceção de alguns que voltam querendo fazer mestrado ou doutorado, aí muda outra coisa. Diferente, por exemplo, da experiência que o estudante americano tem com a universidade, onde estudou. Quando ele sai da universidade, ele se torna alumnas, só que eles dizem no plural, alumni. Alumni é o plural. Alunos. E tem uma vontade imensa de dizer que pertenceu àquela instituição, tanto que grande parte das doações importantes das universidades são de alumni, né? Que aqueles grupos constituem. Eu não sei se isso é uma característica brasileira, eu não sei. Às vezes eu dou aula, né, como eu fui há meses atrás na Colômbia, eu vou ao Peru, ela é diferente também aqui do Brasil. Eu fiquei espantado na Colômbia com o espécie de carinho que os estudantes tinham lá com os professores. Diferente, eu fiquei espantado em Bogotá. Talvez seja uma coisa brasileira, uma coisa similar, mas é uma visão minha. Não sei se vocês têm essa visão. Eu também vou um pouco na mesma linha do professor Muniz. Assim, acho que a extensão ela não deveria ser lateral na formação, ela deveria ser absolutamente estruturante da formação dos estudantes. Assim, é óbvio que tem um conjunto de processos, de práticas que vão ser realizados no ambiente da própria universidade. A extensão não significa necessariamente estar fora da universidade, mas significa que não podemos nos formar sem esse contato, sem essa relação com essa diversidade da vida social, né? E muitas vezes a gente se forma sem esse contato, sem essa relação. O professor Muniz está falando da experiência dos projetos dele com extensão. Eu também fiquei num projeto durante 13 anos na UFMG. O projeto, inclusive, não era especificamente de comunicação, né? Chama, ainda funciona, projeto Manuelzão, né? Que era um projeto de revitalização de bacia hidrográfica, trabalhava com agentes públicos, comunidades ribeirinhas, etc. Todos os alunos que comigo trabalharam nesse projeto, eu tenho, assim, absoluta convicção que tiveram uma formação tão intensa da universidade, estando o tempo inteiro distribuídos na bacia. A bacia tem 51 municípios, né? Então vai até lá, em Pirapora, etc. Mas, assim, acho que eles tiveram uma formação tão intensa da universidade que eu acho que eles têm uma certa gratidão, um certo apreço, um certo amor pela passagem que eles tiveram com a universidade. Porque eu acho que tem isso, assim, de uma certa maneira, foi uma educação das sensibilidades também, nesse processo. Por essa convivência com essa diversidade, por essa necessidade de pensar as coisas em situação. Não era porque estava, e esse projeto funciona lá, a sede dele é na Faculdade de Medicina da UFMG, com todos os problemas que a área médica tem, né? Inclusive com os médicos que se acham literatos, que se acham que escrevem melhor do que Guimarães Rosa, todos eles acham isso e tal. Então, você tinha problema desde os problemas pequenos, mas uma coisa ficou muito evidente. Lá nessa experiência, o projeto funcionava no Departamento de Medicina Preventiva e Social. E todos os estudantes da medicina tinham horror de fazer a passagem pelo projeto Manuelzão, porque ele é que estruturava o que aqui chamava internato rural. Os estudantes da medicina iam para determinadas cidades do interior, que mantinham convênio com a faculdade, e ficavam lá durante determinados meses, né, fazendo um atendimento, não era atendimento, né, mas é alguma coisa muito próxima do que veio a funcionar no chamado Programa de Saúde da Família, né, dos médicos acompanhando, fazendo uma medicina muito mais preventiva do que curativa, né. Tem hora que eu acho que a formação em comunicação tem que estar muito próxima do que parece ser o Programa de Saúde da Família, apesar do governo estar falando que vai acabar até com o SUS, né, mas com o Programa de Saúde da Família, que é uma atenção. E aí as dimensões que estão presentes ali é a atenção, é o cuidado, né? Inclusive saber lidar com um tipo de conhecimento que às vezes é de uma certa especialidade, de uma certa expertise técnica,
mas que na hora concreta de certas situações ele resolve muito pouco. Ali ele tem que lidar assim, olha, com o médico, ou com o paciente, ou com a pessoa que o recebeu em casa e que está lá tendo que tomar determinado medicamento e é analfabeto, né? E não consegue ler lá o remédio, a bula, não consegue identificar, não consegue a hora certa de tomar determinado medicamento, etc. Bom, ali é um médico que tem que lidar com essa situação, né? Para além da expertise técnica que ele tem. Então, me parece que a formação em comunicação pode se dar muito mais situada do que a gente imagina, lidando, inclusive, com toda essa diversidade, conflitualidade da vida social. E para o estudante, bom, na minha experiência, o estudante que já chega e ele faz estágio para estar fazendo o curso, aliás, muitas vezes ele precisa fazer o estágio, ele tem que trabalhar, eu acho que ele traz toda uma experiência que, por vezes, acho que a gente não vê o estudante, né? Eu tendo a achar que a universidade é uma universidade de professores, fala para professores, né? E a gente não vê os estudantes, com todas as dificuldades que implicam isso. Não significa atender aos estudantes, mas ver o estudante. E ver, inclusive, que a experiência dele pode ser muito rica para poder desencadear esses processos formativos. E aqui eu não estou falando assim, então ele tem que fazer estágio. Não, tem hora que boa parte dos estudantes, inclusive, reconhece, faz lá estágio e faz assim, olha, eu fiquei uma semana lá, já posso trocar de estágio. Não tem nada mais para aprender lá, né? Não tem nada mais para ver lá e tal. E aí vê que na universidade ainda pode ter um lugar de inventividade, de experimentar, de fazer coisas que em determinados lugares, quando ele chega no chamado mercado de trabalho, aí ele não vai poder fazer, né? Aí lá tem hierarquias, tem estruturas e etc. E aí, poxa, que saudade, lá eu ainda podia tentar fazer isso, aqui agora eu não posso, né? Então eu acho que, mas lidar com a experiência do estudante me parece vital. E eu acho que a formação superior, em geral, ela despreza muito a realidade dos estudantes, né? E reconhecer isso no processo formativo é decisivo. Professores, bom dia. Primeiro eu queria parabenizar e agradecer a oportunidade de ouvir o professor Muniz, que foi referência uma disciplina que eu tive semestre passado no mestrado em comunicação lá na Unesp, em Bauru, na disciplina do professor Lahan Barros. E eu queria trazer também à tona, meu trabalho de dissertação de mestrado tem sido nessa linha, né, de metodologias inovadoras e ativas de ensino na comunicação. E eu tenho estudado e trazido muitas referências da área de administração, ciências contábeis e da própria saúde. E um dos grandes paradigmas quando a gente pensa na questão da reestruturação da sala de aula, né, sala de aula invertida, o aluno como protagonista, é o paradigma do professor. O professor aceitar isso e se reinventar, né, se colocar à disposição de mudar um esquema, uma questão que já há tempos ele coloca em prática. Isso foi um dado muito evidenciado nas pesquisas dessas outras áreas que eu citei e nas primeiras entrevistas que eu tenho feito também com os professores da área de comunicação também, né? Então, a ponto da gente chegar e escutar do professor que a sala de aula é o palco dele, que é onde ele precisa se alimentar de ego, inclusive, para poder colocar as pesquisas e os estudos em prática. Então, esse outro lado, né, do docente também é muito importante quando a gente fala de todas essas mudanças necessárias, né? A gente às vezes só fica olhando para o aluno, mas o professor também precisa se reinventar e ter essa tomada de consciência para a mudança. E eu tenho visto essa dificuldade dentro da área da comunicação, né, porque a gente quase não tem estudos nessa área, de pensar o ensino e novas metodologias de ensino. E por isso, inclusive, eu saí lá de Bauru para vir para cá, para esse evento, porque eu acho que vai ser bastante rico. E era só isso que eu queria trazer. Obrigado. Acho que não tem mais ninguém. Não tem mais. Não? Então, professor, antes de deixar a fala final para o professor, eu já, de antemão, queria agradecer a oportunidade de estar ao lado da minha referência bibliográfica. Assim, não é em qualquer momento que a gente... A gente vive isso com os alunos, né? Porque às vezes os alunos vão ler um texto lá e citam alguém, né? Então, fulano 2010, aí depois descobre que 2010, que fulano está vivo, né? Aí os alunos leram o texto, fulano está vivo. Eu costumo de ler alguma referência, além de vivo, eu vou poder falar assim, eu também sentei ao lado de uma referência bibliográfica, né? Mas agradeço. Está embaraçando. Mas não, eu tenho muito mais a dizer, eu gostaria muito de... Já vinha, acho que nesse mesmo auditório aqui mais de uma vez, assim como no outro, que eu não sou legal, gosto sempre da maneira como sou recebido, da organização,
e principalmente da atenção vigilante do público, das questões. Então, o que eu poderia dizer para encerrar é o seguinte: eu acho que o jornalismo realmente é vital. Talvez venha mudar de nome. Essa função mediadora, por isso que eu citei Hegel desde o início, antes do jornalismo, ela é essencial. Agora, as transformações, as modulações dessa mediação, eu acho que serão acompanhadas de perto pela universidade, e virão da universidade. Portanto, eu vejo o papel da universidade aí crescer, maior do que antes. Porque eu fui de redação também, metade da minha vida, eu fui de redação. E eu sempre achei, e sempre percebi, que o jornalista, o velho jornalista, não gostava de estudantes de jornalismo. Jamais gostou. Jamais gostou. E não gostava já naquela época por uma coisa que me parecia de um egoísmo assim, enorme. Em geral, os estudantes, mesmo não sabendo fazer daquela maneira, a notícia como queriam, ou ainda se adaptando ao jornal, em geral eram melhores do que os velhos profissionais. Melhores por quê? Porque foram obrigados a ler mais, talvez na escola. Extremamente importante ler. Viram conversas diferentes de professores, essa diversidade sobre o assunto. Então, ou talvez essa animosidade fosse que a informação sempre competiu em termos de interpelação ideológica com a educação. Pode até não ser apenas o estudante de jornalismo, que o jornalismo não gostava, não gostava do educador, de uma maneira geral. Então, minha experiência em redação nesse aspecto não foi muito boa. Mas eu acho que isso está mudando. Isso mudou realmente. Está mudando, e eu acho que é desse ambiente, desse lugar, da universidade, que virá a inovação. Não é da prática profissional direta. A prática profissional é autorreprodutiva, virá daqui. Olha, e muito obrigado a vocês pelo convite, pela atenção. Pessoal, agradeço aqui ao professor Muniz Sodré, ao professor Elton, né? Muito obrigado por essa manhã super agradável que a gente iniciou aqui. Vou deixar alguns recados aqui para os colegas, sejam bem-vindos, né? A gente não conseguiu ainda identificar todos os inscritos nesse encontro de comunicação, mas nós temos aqui uma equipe do CCI, que é o Centro de Comunicação Integrada, tem o professor Valério, tem a professora Adelina e tem algumas alunas, esse pessoal que está com um crachazinho aqui da organização, que o pessoal está fazendo e disponibilizando crachá para entregar para vocês, para facilitar a identificação. As próximas atividades do evento, todas serão no prédio 13, que é o prédio da comunicação. Lá tem uma sala multimeios de 100 lugares, que é mais aconchegante e mais apta para a gente sentar, conversar, porque nós somos, até o momento, cerca de meia centena de pessoas inscritas no evento, né? É evidente que ainda tem oportunidade para, se chegar mais gente, nós acomodarmos. Então, a gente não terá a segunda mesa do dia, nós acabamos fundindo a segunda mesa com a primeira, então aqui se encerram as nossas atividades do período da manhã. E a partir das 14 horas, a gente se encontra no prédio 13, na sala multimeios, no 3º andar, para dar continuidade ao nosso encontro, tá? E no intervalo a gente terá um lanche lá à tarde, mas diga. Amanhã todas as atividades também serão no prédio 13, na mesma sala multimeios, tá? Porque é o número que comporta perfeitamente os inscritos do nosso encontro. Então, se a gente não conseguir organizar aqui a questão do crachá, seguramente a partir das 14 horas isso será organizado lá pela equipe da organização do evento, tá? Muito obrigado a todos e espero que a gente tenha mais um dia e meio de grandes debates. Obrigado, bom dia para todos.